Em março de 2020, a Microsoft conseguiu um feito que não acontecia faz muitos anos. O seu navegador, o Edge, ultrapassou o Firefox e se tornou, pelo menos por um mês, o segundo browser mais usado no mercado. Quem acompanha essa disputa sabe o quanto ele é acirrado e o quanto a Microsoft sofreu por anos por causa do seu produto, o Internet Explorer. Mas para quem não se lembra ou nem acompanhava isso na época, pode parecer meio estranho. Afinal, por que ele era tão odiado assim? E como, mesmo cheio de problemas, ele se manteve no topo por tanto tempo? Agora ele conseguiu se redimir com outro nome e outra roupa. Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Basicamente, o Internet Explorer, ou IE para os mais íntimos, deu motivo para ser odiado pela concorrência, pelo público e pelos desenvolvedores. A gente vai analisar cada um desses grupos. E para começar, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, mais precisamente para 1995, quando o Internet Explorer é lançado como parte do pacote Plus do Windows 95. A ideia era competir contra o lendário Netscape Navigator, que era o principal nome da época, mas a estratégia usada para isso já fez a empresa criar os seus primeiros inimigos. O grande problema é que o Internet Explorer foi embutido no sistema operacional, vindo como o navegador padrão e não sendo desinstalado tão facilmente. Como o Windows era da própria Microsoft e o sistema operacional dominante do mercado era o próprio Windows, isso foi considerado como uma prática anticompetitiva pelas concorrentes, que levaram a empresa para responder na justiça. Até mesmo o CEO Bill Gates foi chamado para depor no processo, que envolveu o Departamento de Justiça e 18 estados norte-americanos, e acusavam a Microsoft de impedir a concorrência ao praticamente forçar os seus próprios serviços em seus produtos. E as respostas evasivas e até debochadas que o Gates deu na época não ajudaram nessa imagem. Como resultado, a empresa ficou sob supervisão por 8 anos para evitar que algo parecido fosse realizado. Além disso, como o navegador era de graça, a Microsoft escapou de pagar royalties para a empresa que administrava a Mosaic e licenciou seu código base. Isso foi resolvido com acordo mais tarde, mas o Netscape não teve tanta sorte, e também por culpa própria, mas principalmente pela concorrência desleal, acabou caindo no esquecimento e deixando o mercado ainda mais livre para a Microsoft por vários anos. Beleza, mas qual que é o problema com os usuários? Bom, para começar, ele era sim um navegador extremamente popular, mas claro que ser pré-instalado ajudava e não ter tantos concorrentes assim era outro fator importante. Lançado em 2001 junto com o Windows XP, o Internet Explorer 6 foi talvez o auge da marca, com suporte oficial de 8 anos. Só 3 anos depois o Firefox veio para incomodar e levou ainda mais 4 anos para o Chrome começar a sua ascensão meteórica. Isso fez a empresa se acomodar bastante e também demorar muito para lançar novos recursos ou então se adequar aos padrões do mercado. O navegador ganhou uma fama por ser extremamente lento em reproduzir conteúdos mais pesados, além de travar constantemente e demorou muito tempo para ter extensões simples, além daquelas barras de ferramentas de pesquisa que só enchiam a paciência e quase não tinha nenhuma utilidade. Além disso, diversas versões têm também uma lista interminável de falhas de segurança, brechas de vulnerabilidade graves no motor de funcionamento, que poderia levar você a acessar sites maliciosos ou então executar códigos que podem levar ao controle do seu PC remotamente. E por incrível que pareça, elas são descobertas até hoje, como é o caso de uma falha que afetou um componente JavaScript das versões 9, 10 e 11 do IE. A gente já fez aqui no Entenda um vídeo sobre por que é ruim usar sistemas operacionais antigos, e isso vale também para navegadores descontinuados. Eles ficam sem atualizações de recursos e também de segurança, além do problema de compatibilidade que já existia antes aumentar ainda mais. Por fim, mas não menos importante, vamos falar da dificuldade dos desenvolvedores e dos designers, que têm que lidar com softwares, com sites e com serviços que dependem dos navegadores. No caso específico do IE, sempre rolou uma dificuldade de compatibilidade para fazer ele rodar lisinho nele, o que era feito com base em outros navegadores.
Designers de web precisavam fazer 1001 gambiarras e dar várias voltas para conseguir fazer tudo rodar como desejado ali. E nem mesmo o Internet Explorer 11, que foi a última versão com esse nome, tinha suporte a várias configurações modernas de CSS. E como ele é o navegador padrão de muita gente que nem se dava ao trabalho de baixar outro quando comprava um PC novo, tinha que continuar desenvolvendo para o IE. Isso sem falar que alguns sites, especialmente corporativos ou então de governos, insistiam em só disponibilizar o conteúdo no Internet Explorer, então para adotar o padrão para o navegador ainda era necessário. Bom, agora você já sabe por que o IE é odiado por tantos setores diferentes. Mas que fim ele levou? Vamos lá! Em 2012, a Microsoft lançou uma campanha bem divertida chamada O Navegador que Você Ama Odiar, meio que fazendo uma autocrítica depreciativa e convidando os usuários a experimentar a nova versão. Não deu tão certo assim, e aí a empresa tentou mudar de um jeito ainda mais radical, trocando o nome. Em 2015, nasceu o Microsoft Edge, que foi desenvolvido sob o nome de Spartan. Ele era mais rápido, minimalista em design e com suporte a adições mais modernas. O IE continuava disponível para quem não conseguia deixar ele de lado e também em máquinas mais antigas. Atualmente, o Edge tem base no Chromium, da própria Google. Então, finalmente, ele apagou em definitivo qualquer traço do Internet Explorer e virou uma alternativa bem decente para quem hoje cansou dos tradicionais. Em resumo, o IE tinha problemas de segurança, de compatibilidade e de uso no geral, além de ser uma baita sacanagem da Microsoft contra a concorrência, principalmente no início. Depois, ele só virou piada mesmo, sendo chamado de instalador de Chrome por muita gente. É cruel, mas é verdade. E ó, o Internet Explorer hoje não deve ser usado em hipótese alguma. Se você usa ou conhece alguém que usa, desapega ou faça o possível para fazer essa pessoa atualizar. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se ainda não for um inscrito e também confere a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!